Tá bom, vamos lá. Palavra de Deus, livro de João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a graça de Deus esteja conosco e que o Senhor nos abençoe fortemente. Pode sentar. Amém. Aleluia. A palavra de Deus é muito importante. Você ouvir a palavra e guardar a palavra no vosso coração. É importante você ouvir, guardar a palavra no vosso coração e também viver esta palavra. É importante. E aqui, no texto de hoje, Jesus estava dando aqui uma instrução para os judeus que criam nele, aqueles judeus que já tinham aberto o coração para ele, que já tinha aceitado ele como o Salvador do mundo, aqueles judeus que já estavam com o coração e a mente aberta para a palavra. Então ele vai dizendo aqui: se vós permanecerdes na minha palavra. Por que o Senhor falou desta forma? Porque permanecer na palavra é escolha nossa, é minha, é sua. A gente pode escolher permanecer ou não permanecer, fazer ou não fazer a vontade de Deus. Viu? Então o Senhor, ele vai orientando aqui os judeus e também da mesma forma nos orientando nessa tarde. A escolha de permanecer ou não permanecer na palavra é minha e é sua. Por quê? Porque o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Opa! Hein? O Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Quando ele começa a vida dele cristã, quando ele começa a vida dele no Evangelho, ele chega a dizer assim, talvez você já ouviu isso aí. Ah, se eu soubesse eu já tinha vindo mais tempo. E se eu soubesse que era assim, maravilha, se eu soubesse eu já tinha vindo mais tempo. Não perde culto nenhum. Ele vem de segunda a segunda, não perde dia nenhum na casa do Senhor. Ele está ali, firme. É oração, é escola bíblica, é doutrina, é culto de libertação, culto que não é de libertação, de oração. Ele está ali constante. Mas de repente a pessoa começa a desanimar, viu? De repente a pessoa começa a olhar para trás. De repente, ao invés da pessoa estar prosseguindo, indo em frente, ele começa a recuar. Meu amado, olha o que o Senhor nos ensina aqui nesta tarde. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. É necessário permanecer na palavra. E permanecer na palavra é ser paciente. A gente ter paciência, viu? Permanecer na palavra é a gente aprender com Jesus paciência. Permanecer na palavra é a gente aprender com Jesus a ter misericórdia. Fala assim, misericórdia.
a gente aprender a ter paciência, a gente aprender a ser misericordioso, a gente aprender a pensar, pensar, para depois falar. Tem gente que fala as coisas sem pensar, ofende, machuca, fere. E muitos falam as coisas sem pensar e depois fica assim: você me perdoa? Você me perdoa? Perdoa. Mas já causou um estrago, já causou um hematoma tão forte lá no coração, na mente. Já feriu, já machucou. A gente aprender com Jesus, ser misericordioso, ser paciente, ser da paz. Viu? Aprender com Jesus a cuidar bem da nossa vida espiritual. Cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar bem de agradar em primeiro lugar a Deus. Não fica olhando para os outros, não. Agrada a Deus. Não fica observando certas coisas, não. Porque se você ficar observando muito, você afasta da presença do Senhor. Se você ficar observando muito a vida dos outros, você afasta da presença de Deus. Cuide de agradar a Deus você. Cuide de estar na presença do Senhor você. Seja firme na presença do Senhor você. Por quê, pastor? Porque cada pessoa tem que estar diante de Deus um dia e cada um vai dar conta de si. Aqui no texto, no capítulo 8, a gente depara com uma cena aqui dos escribas e dos fariseus. Os escribas e fariseus, homens religiosos. Meu irmão, não seja religioso, seja servo de Deus. Não seja aquela pessoa religiosa, não, seja servo. O servo serve para servir. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. Aqui nós deparamos com uma cena dos fariseus, dos escribas, fazendo um julgamento. Eles trouxeram uma mulher para fazer um julgamento. E aonde estava Jesus? Olha o que exemplo, meu amado, como mestre, como filho de Deus, como Senhor. Aonde estava Jesus? A palavra do Senhor diz aqui que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava orando. E ele veio descendo do monte bem cedo. Bem cedo. Jesus veio descendo do monte e ele já ia para o templo. Ele já estava caminhando para o templo, mas já havia uma multidão esperando Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. E lá chega os fariseus e os fariseus e os escribas, e eles vinham trazendo consigo uma mulher. Meu amado, uma pessoa que tem Deus é misericordioso. Uma pessoa que tem Deus no coração, ele é paciente. Uma pessoa que tem Deus no coração, ele age com amor. Ele não age com agressivo, com ignorância, com estupidez. Eles pegaram uma mulher em pleno ato de adultério e eles levam a mulher até o Senhor Jesus.
E eles chegam lá e colocam a mulher no meio. Agora você imagina o coração daquela mulher disparado, assustada, pensando assim: vou morrer agora, eles vão acabar comigo, vão me matar, vão me destruir, não? Vai destruir com a minha vida. Eu acredito que aquela mulher estava desesperada. Eles colocam a mulher no meio e eles falam para Jesus: mestre, mestre, Senhor, mestre. Esta mulher foi pega em pleno ato de adultério, e a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Qual a sua opinião? Meu irmão, toma cuidado também no dia a dia da vida, para certas pessoas não ficar tentando colocar palavras na sua boca, viu? Tentando colocar palavras na sua boca. E outra, eu disse aqui antes e torno a dizer: pensa para você falar. Pensa bem para você falar, porque palavra não tem jeito de voltar atrás. E o Senhor, o que o Senhor disse? E eles tentavam contra a vida daquela mulher para destruí-la. E Jesus, que estava com a cabeça inclinada, ele escrevia com o dedo na terra, quer dizer, ele estava com a cabeça baixa, escrevendo na terra. Ele levantou a cabeça e ele disse: aquele que dentre vós que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Atire a pedra contra ela. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vai. E ele voltou e continuou escrevendo na areia. Engraçado. Eles não deviam ter levado só a mulher, não, né? Levaram só a mulher que estava adulterando. Tinha que levar o homem também. É. Engraçado, né? Levaram só a mulher. Levaram só a mulher. Não, tinha que ter levado o homem também. O homem que estava junto com ela. Tinha que ter levado os dois, não só um. Mas não, levaram a mulher. Estavam ali acusando, estavam ali apontando o dedo. Meu irmão, Deus não quer que você seja juiz. Deus não nos tem nos chamado para ser juiz. Deus tem nos chamado para ser servo. Sabe qual que é a nossa função? Quando a gente vê alguém deslizando, fracassando, sabe qual é a nossa função? É orar, é interceder por ele ou por ela, é colocar o nome da pessoa em oração. Eu fiquei tão feliz aqui com uma irmã aqui da igreja. Eu fiquei alegre de vê-la. Gente, ela tem um caderno assim grande. Ó, ela tem a foto da Dilma. Tá rindo, irmã? A foto da Dilma, a foto do prefeito da cidade. Eu não tenho. Quem é que tem? Ninguém, mas ela tem. Ela tem a foto do prefeito, a foto da vice-prefeita, ela tem a foto dos vereadores da cidade, do pastor Carlos, tudo coladinho no caderno dela. Sabe para quê? O caderno dela é de oração. Olha que exemplo, né? Caderno de oração. Ela intercede por eles todo dia. Diz ela que todo dia ela intercede. E ela veio aqui, por acaso ela veio aqui na frente para fazer oração. E ela falou assim: ora para minha família. Eu orei para a família. Agora olha aqui para esse caderno aqui, pastor. São de pessoas aí. A nossa função é orar.
Deus não tem chamado você para ser juiz, para julgar ninguém. Deus tem chamado você para ser um intercessor, interceder por alguém, interceder pela família, interceder por pessoas que estão deslizando na fé, interceder por pessoas que estão mergulhadas no pecado, na podridão. Interceder. Tem dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. Começando pelos mais velhos. Foram saindo um por um e foram, rapando fora. Ninguém teve coragem de tirar uma pedra sobre a mulher. E Jesus levanta a cabeça e Jesus pergunta para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te condenaram? Aonde estão eles? Cadê eles? Ninguém te condenou. E ela disse: Senhor, ninguém. Mas ele fala para ela assim: mulher, eu também não te condeno, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele quis dizer assim: vai e conserta a sua vida, vai, endireita o seu caminho, vai, coloca a sua casa em ordem, vai, ainda existe uma oportunidade para você. Amado, Deus está falando com você. Cuide bem da sua vida espiritual. Tem hora que a gente quer cuidar bem da vida dos outros, esquece da gente. Tem hora que a gente tem mania de olhar defeito do vizinho e esquece do nosso defeito. A gente lembra que o vizinho está com o rádio ligado no funk, mas ele gosta de funk. Mas a gente liga o nosso rádio na música gospel, bem alto. Mas ele não gosta da gospel, mas ele gosta do funk. Aí a gente começa a brigar com ele. Irmão, pensa para você agir. Pensa para você falar. Cuidado, mede as palavras. Mede as palavras. Porque tem coisas que a gente faz na vida que tem conserto. Tem coisas que tem conserto. Mas tem coisas que a gente faz na vida que não tem conserto. Não tem jeito. Tem coisas que dá jeito. Mas tem coisas que você pode pelejar de todos os cantos. Não vai ter jeito de resolver. Então pensa para você agir. Jesus aqui, ele orienta os judeus. Jesus aqui, ele orienta os judeus para que eles pudessem permanecer na palavra. Para que eles verdadeiramente pudessem ser discípulos. E aí Jesus fala, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida espiritual. Que Deus faça brotar no seu coração um desejo ardente, viu? De crescer espiritualmente.